Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Estamos iniciando o nosso tempo agora, nessa noite, estudo da palavra e também o nosso tempo de oração. Então peço que você coloque os seus pedidos ou o seu agradecimento e assim a gente vai poder então orar por você. Pedi aqui para minha filha para ir anotando no celular os pedidos e os agradecimentos também, para que no final nós possamos orar, interceder uns pelos outros, ok? Então, como ficou acertado, hoje nós vamos falar, dando continuidade ao nosso ensino de marcas de um membro saudável. Então hoje nós iremos ver que um membro saudável, ele é um seguidor humilde do Senhor, né? Ele é um seguidor humilde, e assim então nós vamos ver como é que essa marca é desenvolvida. Eu quero dar aqui uma olhada só para a gente poder ver e vocês poderem saber quais foram as marcas que nós já tratamos. Então nós vimos já que o membro de uma igreja saudável, ele é um ouvinte de mensagens expositivas. O membro de uma igreja saudável, ele é um teólogo bíblico. O membro de uma igreja saudável, ele é saturado com o evangelho. O membro de uma igreja saudável é genuinamente convertido. O membro de uma igreja saudável é um evangelista bíblico. O membro de uma igreja saudável é um membro comprometido. O membro de uma igreja saudável, ele busca a disciplina. O membro de uma igreja saudável é um discípulo que cresce. E estamos chegando na nossa nona marca, que é um membro de uma igreja saudável. Ele é um seguidor humilde. E após essa, então, teremos a última marca. No caso ficaram 9 marcas, porque essa vai falar mais sobre a oração. E ele diz então que um membro de uma igreja saudável, ele guerreia em oração, tá ok? E aí nós vamos ter então a palavra final e estaremos encerrando essa série de mensagens que foram feitas na Igreja Cristã Evangélica no Siqueira. Então foi um tempo maravilhoso. Temos ainda a oportunidade de fazermos hoje, com certeza não iremos terminar, porque teremos mais ou menos 30 minutos, que é para podermos ter o nosso tempo de oração, ok? E quero avisar, então, que amanhã, às 18 horas, nós teremos a participação do nosso devocional com o pastor Germano Teixeira. Ele vai estar conosco, trazendo a meditação da Palavra de Deus. E no sábado, às 19h30, provavelmente, ainda vou fechar o horário, nós estaremos fazendo o nosso bate-papo teológico, né? Uma forma de uma conferência teológica, e nós iremos usar aquele meio, né, do Meets, Google Meets ou Zoom. E aí os irmãos que quiserem participar, e eu desejo que todos estejam participando desse bate-papo teológico, nós vamos mandar o link, você vai acessar através do Google Meets, que eu acho que todos vão ter, vai ser bem mais fácil, e aí você vai poder estar conosco nesse momento. Então no sábado nós estaremos tratando nesse bate-papo teológico sobre desigrejados, né? A nova onda dos desigrejados. Então nós cremos que terá provavelmente um crescimento neste sentido, né? Alguns vão se sentir confortáveis de não estarem tendo mais essa comunhão com a igreja, vão se sentir muito confortável em estar em casa vendo simplesmente as mensagens online. E aí a ideia da teologia dos desigrejados é que ele não precisa de uma igreja para ser membro, não precisa disso para se dedicar como cristão, ok? Então já temos aqui um pedido aqui, um agradecimento, né? O irmão Glailton agradece pelo cuidado de Deus nesse período.
Temos aí já uma oportunidade de orarmos também agradecendo a possibilidade aqui em Fortaleza, né? A partir do dia 22, provavelmente, se tudo correr bem, vai começar então agora a partir de segunda-feira a reabertura de forma gradativa das funções, do comércio, das indústrias, e fica planejado que mais ou menos dia 22 de junho estarão então possibilitado a volta aos cultos, né, em o templo, né, na igreja. Então vamos orar para que não haja nenhum imprevisto, para que não haja nenhuma mudança, para que a graça de Deus seja derramada, né, para que não tenha um aumento, né, um surto novamente, e que tudo possa correr bem, que essa volta gradativa seja realmente o passo correto para termos então a nossa vida normal, né, as coisas funcionando normal, tá ok? Então lembrando aí, hoje é doutrina e oração. Então você tem o seu pedido, o seu agradecimento, coloca aí, a minha filha está aqui do lado anotando os pedidos e os agradecimentos dos irmãos, e aí quando chegar no final, nós estaremos orando a Deus, pedindo então a direção dele. Pedindo a direção dele e também agradecendo pelos grandes feitos, né? Coloque aí o seu pedido e o seu agradecimento. Então são 18 horas e 1 minuto, 28 de maio de 2020. Vamos falar com Deus, vamos orar, pedindo então para que Ele nos abençoe agora nesse momento que estaremos meditando na palavra de Deus. Senhor Deus e amado Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Estamos chegando quase ao fim do dia. E o Senhor até aqui tem nos ajudado, tem nos abençoado. Tem, Senhor Deus, nos permitido viver dentro da Tua vontade. Queremos agora, Pai, te pedir pela meditação na Tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor Deus, para uma compreensão exata do Teu querer na nossa vida, para que possamos crescer, para que possamos ser crentes maduros na fé, possamos ser crentes, Senhor Deus, que vai fazer a diferença na igreja onde estivermos. Então abençoa-nos nesse momento, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, aleluia e amém. Então enquanto eu estou fazendo aqui o estudo, você pode ir fazendo o seu pedido e também o seu agradecimento a Deus, tá certo? E a gente vai estar aqui anotando, minha filha, e no final a gente vai orar por vocês. Então chegamos aqui na nona marca de um membro saudável. Ele é um seguidor humilde. Uma característica de uma igreja saudável é o resultado de uma membresia que recebe de forma positiva a liderança da sua igreja. Isso aqui é muito importante, né? O assunto hoje que nós vamos tratar é um assunto sobre a forma que um membro saudável trata a sua liderança. Então, para que possa a igreja que você é membro, a igreja que você faz parte, a igreja local, ela possa ser uma igreja saudável, a forma que você trata a liderança da sua igreja vai sim influenciar grandemente no seu crescimento, e também vai identificar que essa igreja é uma igreja saudável. Por quê? Porque um membro saudável, um membro de uma igreja saudável, ele é um seguidor humilde. Em que sentido? Ele vai entender que Deus colocou sobre ele um líder, um homem que vai conduzir de forma amorosa, compassiva, dentro dos princípios e da palavra de Deus, a sua igreja, a igreja do Senhor, e também direcionar esse membro para que ele possa crescer e frutificar. Como é que isso acontece? Esse membro ele vai mostrar então que ele é um seguidor humilde, recebendo a pregação, acolhendo a pregação com amor,
na forma que ele se submete à sua liderança, na forma que ele segue e confia nos seus líderes. Então, logo, a forma de um membro agir com a sua liderança, ele pode edificar ou destruir a igreja de Cristo. Então hoje nós vamos tratar, dentro desse estudo, 3 atitudes que caracterizam um membro de uma igreja saudável como um seguidor humilde. Provavelmente não dê para a gente fazer as 3 hoje, vou tentar correr aqui para fazer o máximo que eu puder, e aí qualquer coisa a gente deixa para a próxima quinta o restante aqui do nosso assunto, tá ok? Então, a primeira atitude é um membro que é saudável e de uma igreja saudável, ele segue humildemente os seus líderes, honrando os presbíteros. Existem várias passagens nas Escrituras que instruem os membros a honrar os seus presbíteros. Deixa eu só fazer aqui, abrir uma aspa. Eu não sei como é o governo na sua igreja, Os batistas, eles têm os pastores, ou o pastor sênior, e o pastor, o copastor, o pastor de jovem, e os diáconos, Na igreja presbiteriana, eles têm os presbíteros e também os diáconos. Já tem igrejas que têm pastores e obreiros. Então, não sei como funciona a forma de governo de todos aqui que estão nos assistindo. Dentro da igreja cristã evangélica, nós temos os presbíteros e também temos os diáconos. Os presbíteros fazem parte da liderança espiritual e os diáconos, então, cuidam mais da assistência social da igreja, do patrimônio, dessa parte, ok? Então, quando nós estamos falando aqui de presbíteros, nós estamos falando porque a própria palavra de Deus fala da pluralidade de presbíteros, certo? Quando a gente vai ver sempre essa palavra, ela está identificando que na igreja de Cristo deve existir a pluralidade, ou seja, mais de um presbítero na sua igreja, na sua composição. Então, nós entendemos que existe o presbítero docente e o presbítero regente. Dentro da igreja cristã evangélica, ele é o pastor, no caso o docente, é o presbítero, que é o pastor sênior ou o pastor presidente. Ele é o responsável principal para cuidar da parte espiritual da igreja. Ele é o pastor que está também conduzindo os presbíteros, juntamente fazendo esse corpo, que nós entendemos que é o conselho espiritual da igreja. E existem os presbíteros regentes, que são esses que auxiliam o pastor. Então existe esse grupo, dependendo da quantidade de membros, então eles vão aumentando conforme a quantidade de membros. Então os presbíteros, eles são reconhecidos como pastores também. Não tem problema nenhum reconhecê-los assim, mas eles têm as funções distintas dentro da liderança da igreja, ok? Só para ficar um pouquinho claro, entender mais ou menos como é que funciona isso. E os demais da liderança são os diáconos, e dependendo da sua igreja, seriam os obreiros, algo desse tipo. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Estou lendo aqui na linguagem versão internacional. O que é que então entende-se sobre essa dupla honra? O que é que significa que os presbíteros, aqueles que estão liderando a igreja, estão fazendo isso de forma correta, e quando diz aqui, lideram bem a igreja, eles são dignos, merecedores de dupla honra. O que é que nós entendemos sobre essa dupla honra ou dobrados honorários, como algumas outras versões dizem? Então o apóstolo Paulo, ele vai chamar a atenção nos versos seguintes, versos 18 e 19, para algumas coisas importantes que diz respeito a essa dupla honra. No versículo 18, honrar o presbítero inclui a importância que se dá às necessidades físicas e financeiras do presbítero. Uma congregação e um membro de igreja saudável, eles honram
os seus líderes, os seus presbíteros ou presbítero, dependendo de quantos tiverem, provendo então o seu sustento, mantendo, dando o seu soldo, o seu salário apropriado e suficiente aos seus líderes, especialmente aquele líder cujo o trabalho é ministrar em tempo integral ao corpo de Cristo. Então, quanto é o valor? Como é isso? Uma vez teve um debate sobre isso. Quanto é que um pastor deve ganhar? Como é que é? Tem pastor que ganha não sei quanto. Amados, isso é conforme a entendimento do pastor, do presbítero com a sua congregação. Quando eles entram em um acordo, quando eles conseguem entender que o pastor está disposto a servir, ele vai servir sem ser um mercenário, o entendimento que se tem é que ele é chamado para servir com fé, mas também não pode ser irresponsável e nem negligenciar a sua família. Mas aquele pastor que ama a obra do Senhor, ele está disposto a servir a Deus e com forma responsável. Ele vai entender as necessidades do corpo de Cristo, ele vai compreender as necessidades da igreja. E aí, isso é um acordo, não existe um teto, um piso salarial. Isso fica a critério do pastor com a congregação e os dois agindo em amor. E aí, dentro do contexto que nós vemos aqui, um seguidor humilde, ele vai entender a necessidade de suprir de forma correta, com um salário apropriado e suficiente, o seu líder. Então a gente precisa entender, quando entende-se de dupla honra ou dobrados honorários, primeiro é a questão financeira, provendo um sustento para o presbítero. E o segundo está no versículo 19, o apóstolo diz que deve-se honrar os seus líderes na proteção da sua reputação. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós não devemos aceitar denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O apóstolo Paulo aqui então entendeu, melhor do que ninguém, que no ministério pastoral existe uma facilidade do pastor ser acusado, sofrer aí acusações, críticas, queixas, tanto de fora como de dentro da própria igreja. Então, um membro saudável, ele vai ajudar a proteger o pastor desse tipo de crítica, Principalmente se forem críticas infundadas, severas, que vai então prejudicar a honra do pastor de forma injusta. Então, quando vierem rumores, difamações, elas irão morrer nos ouvidos deste membro. Ele não vai dar sequência, ele não vai dar continuidade a esse tipo de calúnia e difamação. Entenda-se aqui de forma muito clara que não existe, de forma nenhuma, não existe um versículo bíblico que respalde o pastor ser aquele que está completamente protegido e intocável pela igreja. Não existe isso, Existe aí a ideia errônea, do pastor que levanta a bandeira que ele é ungido do Senhor, e ai daqueles que tocarem no ungido do Senhor. Meus amados, isso é um ensino fraudulento e um ensino de um pastor que quer ser um tirano e um déspota. É um pastor que, infelizmente, ele não conseguiu compreender que ele é um servo, está se colocando numa posição acima do que ele é e querendo então se blindar das suas irresponsabilidades ou dos seus pecados, colocando pavor no meio dos seus membros em dizer que ninguém pode tocar nele. Então, quando você ouvir esse tipo de fala de um líder, de um presbítero, esse líder, esse presbítero está com toda certeza com más intenções. Então, lembrando, que você pode participar também do nosso estudo. Agora é o estudo mesmo, não é uma pregação em que vai ser só falada, exposta, mas é um assunto que você pode falar, tá certo?
Então, pastor Germano, pronto, para quem não conhece o pastor Germano, ele está aqui. Vou aqui já fazer aqui, ok, Germano? Uma live aqui com o irmão, para colocar aqui o senhor, para os irmãos já conhecerem aqui. Preparei, daqui a uns 5 minutinhos eu vou dar uma chamada aí para os irmãos conhecerem. Quem sabe você participa aqui conosco. Então tem pastores, irmão Aglailton, dizendo que não dizem com essas palavras, não toque no ungido. Mas aí com as atitudes fica muito clara, né? Então, pastores pecam, pastores são humanos, eles não são super-heróis, ok? Nós temos dificuldades, nós temos lutas, nós temos às vezes sobrecarga de tempo, né? De trabalho, de atenção, às vezes nós absorvemos os problemas dos nossos membros, né? Dos irmãos, daquele rebanho do Senhor, e às vezes também nos atinge espiritualmente. Temos lutas assim como qualquer outro ser humano, e somos passíveis de erro como qualquer outro membro. Agora, o que acontece muitas vezes é isso, que usa, como o irmão Aglailton está dizendo aqui, de autoridade para intimidar ou ser aquilo que eu disse, né? O ditador, o déspota, que vai fechar o cerco e que ninguém pode tocar. Fica então ali ele como o intocável, alguém que se torna irrepreensível e que ninguém pode dizer nada. Então isso é um cuidado. Mas dentro do nosso contexto, no versículo 19, é o cuidado que se deve ter. Por quê? Porque porque o pastor está naquela posição de líder, né, de estar dirigindo, e como ele é um referencial, muitas vezes ele é acusado, ele é difamado, ele é de forma traiçoeira criticado, né? Existem pessoas que são exortadas, né, pelo pastor e não gostam da exortação e ficam às vezes buscando coisas, tentando achar um problema para tentar expor. Às vezes se faz, né, de amigo, está lá no meio participando da sua vida, e ele acaba entrando um pouco mais na intimidade da vida do pastor, e às vezes vê uma coisa que foi uma falha do pastor, não é a vida dele, ou foi uma falha da esposa, uma falha do filho, e usa muitas vezes isso como arma para difamar, para prejudicar, para desonrar a pessoa do pastor. Por isso que dentro do contexto, o pastor aqui, ele deve ser protegido por esse seguidor humilde, no sentido de que se vier algum boato, algo que não tem fundamento, ele não vai replicar aquilo, e caso venha alguma acusação, ela precisa estar embasada com 2 ou 3 testemunhas, porque isso vai concretizar um fato. Isso até uma linguagem judicial, né? Dentro do processo jurídico legal, precisa-se ter testemunhas para se acusar alguém, e a testemunha tem que ser alguém que viu algo, certo? Uma testemunha é alguém que viu algo. Eu não posso acusar se eu não vi, eu não posso confirmar se eu não vi. Testemunha é alguém que presenciou o ato. Então o irmão Aglailton já vi, agora o irmão Vitor diz: infelizmente passei vários anos em uma igreja onde o pastor tinha todas essas características de ditador e ainda era corrupto e amante do dinheiro. Então você estava, infelizmente, numa sinuca de bico, né? Estava numa situação realmente complicada. Lembrando-se que aí eu vou entrar agora aqui no método da questão de que muitas vezes o pastor, como é um líder, ele tem que tomar algumas posições, ele tem que às vezes tomar uma direção, porque ele é colocado pela própria igreja como líder, certo? E às vezes as pessoas interpretam que o pastor é um ditador, quando às vezes ele diz: não, vai ser assim, porque ele precisa ter a palavra final. Quando está tendo uma dúvida, pinta a parede de rosa, de amarelo, de azul, de vermelho, e às vezes é necessário o pastor dizer: não, vai pintar da cor que já está. Então isso não é ser ditador. Como o pastor é o líder, em alguns momentos ele vai precisar ter então uma posição, ele vai ter que chegar e dizer: olha, vai ser assim. E se você olhar como um seguidor humilde, você vai ver que ele quer resolver a contenda, ele quer acalmar, aplacar aquela confusão para que a igreja possa continuar andando, e principalmente em coisas pequenas, né? Às vezes se faz uma confusão grande
para se resolver coisas tão pequenas, tão simples. Eu conheço igrejas que fazem assembleia para tudo, cor da cortina, vai comprar uma lâmpada, vai comprar uma luz para botar no banheiro, o aparelho sanitário, a descarga, tudo é assembleia, então sempre tem um desgaste. Então, nós entendemos que existem, né, os diáconos, que são aqueles que vão cuidar do patrimônio. Olha, se tiver alguma coisa quebrada, esse homem vai estar responsável para cuidar do patrimônio. Deixa eu só fazer aqui a chamada para o pastor Germano que está conosco, dando o ar da graça. Eu vou fazer aqui. Ailton está dizendo que ele sobreviveu, amém. Né? E também diz assim, até porque o pastor foi instituído para o aperfeiçoamento dos santos. Exatamente. Olha aí o pastor Germano, alguns irmãos da igreja aqui do Siqueira conhecem, né? O pastor já veio aqui, esteve conosco em um domingo, então está aqui agora conosco, e amanhã ele vai estar trazendo a nossa meditação, e no sábado, então nós dois estaremos juntos, tratando do nosso debate teológico sobre a nova onda dos desigrejados, né? Que não é nova, mas a gente está entendendo que com esse distanciamento social, muitas pessoas vão entrar nesse comodismo de estarem em casa agora assistindo através do YouTube as lives das igrejas e pronto. Estou bom demais, graças a Deus, eu não preciso estar reunido com mais ninguém. Então, boa noite, pastor Germano, graça e paz. E aí, o ato de graça. Graça e paz, pastor. Também obrigado pelo convite de participar com o irmão. Para mim é um prazer. Ainda mais falando de um assunto tão delicado e tão riquíssimo, né? Que é a necessidade não só da igreja local, como do crente fazer parte dela, né? Também agradecer desde já a mensagem que o pastor trouxe sobre o crente saudável. E é quase que impossível separar a saúde da igreja da saúde daqueles que fazem parte da igreja. Não existe, né? Porque não dá para divorciar isso. Não dá. Associado. Está diretamente associado, né? E creio que amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre quem é de fato a igreja e o que perdemos quando nos ausentamos desse ato de se congregar. E que qualquer desculpa que um crente venha usar para não se congregar é uma desculpa evasiva, porque você não vai encontrar nenhum versículo bíblico protegendo essa ideia de que não se deve congregar ou não se deve fazer parte de uma igreja local. Tudo aquilo que é criado apoiando isso é mero argumento subjetivo, porque você não tem... Até mesmo pelas próprias figuras, né, que são sempre edifício, é corpo, é família. Claro. Então a gente não consegue entender uma unidade de um corpo, né? O corpo são vários membros juntos. Um edifício não é um tijolo, né? Uma família não é só um pai. Tem que ter um pai, a mãe, o filho, o neto, o avô, a tia. Então, pelas próprias imagens, as figuras da igreja, a gente nunca consegue chegar à conclusão de que será apenas um membro, ele é a igreja, né? É lógico que um membro, ele faz parte da igreja universal, mas aí a gente não pode falar... Já estamos dando dica aqui do nosso assunto de sábado, mas é algo que vai ser muito bom. Pode falar. É bom até porque é interessante frisar que quando nós nos ausentamos da igreja ou não defendemos a formação dela como um conjunto coletivo, nós acabamos caindo em outros erros também. Como, por exemplo, as ordenanças. Como obedecer às ordenanças se ausentando de uma igreja? Ou de uma sociedade ou da comunidade cristã? Como é que eu vou autenticar a minha obediência às ordenanças sem um pastor, sem uma igreja, uma comunidade para testemunhar em relação a isso? Né? O próprio batismo, que é um testemunho social. Como é que eu vou testemunhar para a sociedade sem tê-la? Sozinho. Sem tê-la. Sozinho. Né? Então, nós caímos. Por exemplo, até o recolhimento do dízimo. Para quem será, se eu não faço parte de uma comunidade cristã? Eu vou devolver para quem? Então, são certas coisas que, uma vez que eu vou ser bem direto,
Uma vez que eu me torno omisso ao ato de se congregar, eu acabo caindo também, de maneira indireta, né? Eu acabo desobedecendo outras coisas também. Era isso. Então, esse nosso assunto vai continuar no sábado. Amanhã o pastor Germano vai estar trazendo o nosso devocional. E eu vou lhe convidar para continuar aqui comigo nas marcas de uma igreja saudável. Então, primeira marca aqui que nós vimos de um membro saudável, a primeira atitude é que ele vai honrar os presbíteros, né? E aí, a primeira coisa, a forma de honrar é no seu sustento. E a segunda forma, né, de dupla honra, a segunda forma de honrar é que ele não vai aceitar, não vai ser o propagador da denúncia e nem vai aceitar uma denúncia infundada e difamar. Ele vai proteger a figura do pastor, né? O membro saudável, ele honra o ofício dos presbíteros e líderes. Ele estima a liderança, eles são gratos, eles respeitam aqueles que servem com humildade e amor aquele povo do Senhor. A segunda marca que a gente consegue entender aqui é que ele demonstra um amor sincero para com os seus líderes, ok? Então, pastor Gerrano, a gente entende que existem irmãos que se apegam muito à figura do pastor, existem, às vezes, afinidades, né? O pastor, ele tem uma família que é a mulher mais 2 filhos adolescentes. Então, quem tem uma família dessa forma, às vezes acaba se agregando muito à pessoa do pastor, se identifica. E a gente sabe que, às vezes, tem pessoas que não têm esse vínculo. Mas quando a gente vai entender aqui no contexto que um membro que é um seguidor humilde, ele vai ser aquele que mostra um amor sincero, necessariamente ele não precisa ter essa afinidade, essa igualdade com o pastor. Mas a verdade de se demonstrar o amor é que ele vai honrar e respeitar o seu presbítero, né, o seu pastor. Ele vai honrá-lo, assim como um soldado honra o seu comandante. E vai ser isso de forma sincera. Ele vai dar ali uma honra devida ao seu pastor. Paulo faz exatamente isso. Ele convida a igreja de Coríntios a abrir o seu coração. A palavra que ele usa é dilatar o seu coração para que amasse a ele, né? Porque ele cuidava daquele povo. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11 e 13, assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se, né? Outras versões dizem, dilata-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, e eu falo para vocês como filho, dilatai-vos também a vós. Então, Paulo aqui, né, carente deste amor sincero dos irmãos de Corinto, ele disse, olha, eu me abri, eu me alarguei, eu demonstrei o meu amor a vocês, e eu estou vendo que está tendo limitações da parte de vocês, e diz, alarguem-se, dilatem, abram o coração de vocês para mim. Para quem não sabe, né, vamos contar esse segredo aqui, né, pastor Germano? Pastor gosta de se sentir amado, né? Para quem não sabe ainda. Na verdade, é importante frisar que tudo aquilo que está atribuído àquele que trabalha no episcopado, de maneira nenhuma se ausenta também de um dever de qualquer outro crente na igreja. Às vezes, corremos o risco de fazer o que os fariseus faziam, lançar cargas pesadíssimas nos outros, quando eles mesmos não queriam carregar, ou usar carregar. Às vezes a gente vê o pastor sobrecarregado e carregando tudo nas costas, quando os crentes se omitem, achando que aqueles deveres só alcança aquele que está no episcopado. E pelo contrário, né? Na verdade, o pastor é uma liderança, está ali porque é indicado por Deus e aceito pela igreja, mas os crentes não, em nenhum momento, estão libertos das suas responsabilidades ou deveres também na igreja. Eu li num livro, segundo, que a igreja muitas vezes é como um estádio de futebol. Escolhe 11 para correr atrás da bola e o resto fica só na arquibancada. Aí aqueles 11 sempre estão sendo julgados, criticados e exaustos, enquanto os outros estão protegidos ali na arquibancada, só vendo de fora. Isso não deve acontecer. Sentado e curtindo, né? Hã? Sentado e curtindo.
E aí são bons, né, de bola, porque diz o que é que era para ter feito, diz onde foi que o técnico errou, diz a hora certa que era para ter dado o passe, diz qual foi a falha, diz qual é o jogador, fica só sentado e aí só faz jogar e não joga, né? Só joga o problema e não joga o jogo. O que é interessante que Paulo vai fazer é que tem que ter um intercâmbio de afeição entre o pastor e a congregação. Esse amor ele não pode ser somente de uma via. O pastor ama a ovelha, mas é muito triste, né, quando o pastor não se sente amado, né? Fica muito pesado o pastor está com um rebanho, às vezes se doando, doando o seu tempo, às vezes doando a sua família, doando a sua atenção e não tem o retorno da congregação de demonstrar essa afeição. Ele está lá junto com esses irmãos, está buscando crescer junto com ele, está aqui dilatando o seu coração e ele às vezes não vê os irmãos também de forma recíproca dando esse amor, né? Então, um membro saudável, ele vai ser, então, um seguidor humilde nessa questão. Ele vai se colocar no lugar do pastor e humildemente, e de forma também correta, né? Que amar tem o grande risco, né? Não é ser aquele que vai bajular. Amar não é bajular. Amar é isso. Você está vendo que o pastor está cansado e ele vai, olha, eu estou disposto, pastor, lhe ajudar nisso. Pastor, vamos lá em casa tomar um chazinho, né, com uma bolachinha. Então, dar essa demonstração de cuidado também é importante. Não é ser aquele que vai bajular o pastor, mas que vai realmente ver e dilatar o seu coração e dizer, pastor, estamos aqui porque der e vier, nós lhe amamos e contamos com você e estamos aqui pronto para servi-lo na hora que for preciso também. Um membro saudável, a continuação aqui diz, ele não quer ouvir o seu pastor fiel apelando como Paulo apelou aos Coríntios. Ele não quer ouvir, acolhei-vos em vossos corações, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis no nosso coração, mas queremos estar juntos, e quer morramos, quer vivamos. Então, Paulo aqui está fazendo aqui um apelo, pelo amor de Deus. Eu não estou fazendo isso, essa cobrança para que me amem, não é para condenação, mas para você entender que eu estou com vocês e preciso sentir que vocês estão comigo, né? Então, a gente sente, né? O segredo aqui está sendo contado de graça, né? Nós sentimos, sim, quando, infelizmente, a gente não se sente amado. Não é carência, né? Não é questão de, pastor, tá se... Não é isso. O que é importante, assim como eles se doam em amor, é muito bom você sentir o amor da igreja por você, através do cuidado, do serviço e de algo mais. O que é que você poderia complementar aqui, pastor Germano? E os irmãos também, se quiserem comentar, comente que a gente lê aqui, ok? Seria bom, né, que os irmãos pudessem compartilhar aí, fazer essas perguntas, tirar suas dúvidas, até contribuir para o que a gente está falando. De uma outra... Aqueles que... Pastor. Está dando uma travada, pastor Germano. Não sei se é a sua internet. Está dando lápis aí. Deixa eu continuar aqui enquanto ele está retornando. E também a gente também tem que ter, né, como diz aqui Paulo está dizendo, olha, eu tenho amado. Então é muito ruim também para a igreja quando existe, né, como o próprio irmão, né, insensível às necessidades da igreja, né? Ele não tem sensibilidade de forma nenhuma à igreja, a se colocar na situação dos irmãos, a estar se dispondo a servir os irmãos. É muito ruim quando se cria isso. E também tem que se tomar um cuidado, né? Quando a gente falou aqui, daqui a pouco eu acho que o pastor Germano volta, deixa ele entrar aqui e eu faço de novo a chamada, né? Deve ter dado alguma coisa na internet lá dele. Então, se der algum problema, quando ele aparecer aqui, eu chamo de volta. Mas também é muito ruim, às vezes a igreja não entende o que é amor e faz muitas vezes isso.
acaba colocando o próprio pastor num pedestal, né? A gente ouve relatos, às vezes, de pastor que quando tem alguma coisa na igreja, a comida do pastor é diferente, né? A comida do pastor não é a mesma dos irmãos. Ele está colocado, às vezes, num lugar em destaque, a mesa dele é separada. E é muito difícil isso quando a gente vai colocar a figura do pastor dentro da cultura. A gente vê que o pastor ele tinha o cheiro das ovelhas. O pastor ele andava com ela, ele coloca as ovelhas no ombro, ele está lá sentado na grama com as ovelhas. Então é muito complicado ver, às vezes, essa quase que uma idolatria. E é onde eu vejo muitas vezes o risco, né? Amar o pastor não é idolatrá-lo, não é colocá-lo em um pedestal e tratá-lo de uma forma como se fosse ali uma coisa do outro mundo, né? Então, amar o pastor é isso, é estar pronto para servir junto com ele. Eu creio que a melhor forma de demonstrar amor a um pastor, de forma muito clara, muito, eu creio até que bonita, é quando esses irmãos realmente seguem a liderança dele, né? Se submete biblicamente à liderança do pastor, conseguem ouvir a palavra de Deus e crescerem na graça, no conhecimento. Não tem, né, como o próprio João vai dizer, não tenho maior alegria do que essa, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Então, acho que uma das formas de demonstrar amor é isso. Vamos ver daqui a pouco que isso é importante. Ok? Deixa eu ver, irmão Aglailton, o evangelho define a nossa identidade. O pastor vai ser reflexo do bom pastor de João 10 e vai se relacionar com os pecadores, assim como Jesus fez. Exatamente, até porque o próprio pastor, ele tem o sumo pastor, né? O pastor que está pastoreando a própria vida dele. Né? As ovelhas se submetem por amor e temor a Deus e não por medo. Então, existe isso, né? Existe o pastor que ali é meio que carrasco, mas existe o outro lado da moeda, quando a igreja cria, então, do seu pastor um ídolo, né? Nós vemos igrejas aí que na capa da igreja é a foto do pastor, né? A foto da mulher do pastor com o pastor, e aí fica quase que identificando que a igreja é dele, né? E ele lá, a foto dele, mostra que ele é o cara. Então, Jesus fica lá no canto, e ele, então, aqui o pastor Germano chegou. Então, ele fica em destaque, né? Na placa da igreja está lá a foto dele. Como... Ok, pastor Germano? Graças a Deus de novo. A internet. Saiu aí. Pronto, estou falando aqui a questão também do amor, pastor, da volta, né? Muitas vezes, a igreja, às vezes, não compreende como é esse amor e acaba idolatrando, né? Faz uma idolatria ao pastor, né? Pastor que não come, vai ter uma festa na igreja, aí o prato do pastor é diferente. Os irmãos vão comer a farofa de cuscuz, o pastor não, tem que comer carne de sol trinchado no leite de cabra com arroz à grega, porque ele é o pastor. Então isso é mal também para o pastor. Isso não é forma de amar, nem honrar, da dupla honra. É uma idolatria, né? Como placa de igreja lá que tem a foto do pastor. Então, o pastor é o cara, né? A igreja é dele. Ele é que está lá na frente, vem por causa de mim. Então, cria-se muita idolatria pastoral por não conhecer o que é realmente amor. O amor é estar pronto para servir. Deixa eu ver aqui o que é que o irmão Aglado está dizendo. Aí você pode falar aí, pastor Germano. É tão verdade que falam assim, conhece a igreja do pastor fulano? Exatamente, né? O pastor é o dono da igreja, né? Você conhece a igreja do Siqueira ali, a igreja cristã evangélica? Mas não, diz é a igreja do pastor. Algumas coisas ficam muito parecidas com o casamento, né? É o segundo da Lelé, né? A Lelé do segundo. Às vezes as pessoas dizem, olha, do pastor, né? Alguns dizem, rapaz, é a igreja lá onde o pastor segundo está, né? Às vezes diz por causa da própria figura do pastor, existe a ligação, muitas vezes nisso. Mas a gente sabe que tem certos momentos que fica a ideia de que o pastor é que é o cara e ele é que tem que estar sendo exaltado por toda a terra, não Deus nem Jesus Cristo. Pode falar, pastor. O pastor acaba sendo, querendo ou não, a referência daquela igreja, né? Tanto ele como a própria igreja deve tomar o cuidado para não personificar a igreja, achando que ele é soberano ou de fato
não é insubstituível, que muitas vezes acontece, segundo, é que o pastor se acha insubstituível, né? E, na verdade, qualquer que é, graças a Deus é que ele está ali, graças também à igreja que é soberana em apontá-lo como pastor. Nada mais do que isso. Então, para a gente fechar aqui essa parte do amor, pastor Germano, que nós não nos envergonhemos de ouvir isso que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12. Se mais vos amo, serei menos amado, né? Que nós não possamos nos envergonhar, né? Paulo dizendo, olha, eu amo vocês com toda a minha força e estou sendo menos amado por vocês. E assim que funciona, né? Que não seja esse o lamento do pastor, mas que ele possa dizer, como vocês realmente nos amam. Então, a nossa alegria, né, pelo nosso pastor, com a ideia de animar o coração dele, né? Esse amor é para trazer ânimo, né? Para dizer, pastor, conte conosco, pastor, estamos aqui para o que der e vier, pastor, vamos servir juntos ao reino, estamos aqui de mão dadas para exaltarmos o nome do Senhor. Então, isso é uma forma de demonstrar amor. E o terceiro ponto, e a gente vai ter que terminar aqui no terceiro, dessa parte de honrar o pastor, é que esse membro, ele é disposto a aprender. Então, um membro de uma igreja saudável, ele tem um espírito disposto a aprender. Ele é alguém que evidencia humildade de coração e o desejo grande de crescer em Cristo. Sem isso, no coração, ele se torna uma pessoa obstinada e incorrigível. E o trabalho do pastor, do presbítero docente, pode ser resumido à tarefa de ensinar. E quando ele não sente que está conseguindo isso, ou que tem membros, né, que não entendem ou não querem, ou de forma, como diz aqui, obstinada, não ouvem o ensino, não se exercitam na prática da palavra, aí a vida do pastor se torna um fardo e muitas vezes insuportável, porque existem aqueles que se opõem ao ponto fundamental da vida do pastor, que é ensinar a palavra, né? E Paulo vai exatamente falar isso a Timóteo. Ele vai chamar Timóteo e vai dizer o seguinte, em 2 Timóteo 2:24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprir a sua vontade. Então, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, Timóteo, o papel do pastor fundamental é esse. Ele tem que estar apto para ensinar e é necessário, então, que o servo do Senhor não viva a ter esse conflito, né? Tentando todo tempo dizer e a pessoa indo contra, remando contra a maré, mas ele deve ser aquele que vai estar ensinando de forma branda, está apto a instruir, ele é paciente, ele disciplina com mansidão, aqueles, inclusive, que se opõem, mas ele está fazendo isso porque ele tem na expectativa o desejo de que Deus transforme aquele coração. Então, é muito triste quando nós tentamos ensinar, corrigir, falar em amor, dizer de toda forma que precisa ouvir a palavra e seguir, e infelizmente existe aquele membro obstinado. Eu fico pensando muitas vezes assim, mas o que é que esse camarada está fazendo ainda aqui, né? O que ele está fazendo? Ele não quer ouvir a palavra de Deus e nem se submeter à palavra de Deus, eu não entendo. Porque numa igreja, o que é que o pastor faz? Prega a palavra de Deus. Né? Então fica meio que uma dissonância, né? Fica complicado pastorear. Pode falar, pastor. Eu acho que o primeiro pressuposto para se ter ensino, seja na área educacional, qualquer área, até mesmo eclesiástica, é do aluno que ele aprender. O professor pode ser o melhor orador possível, pode ter preparado o melhor conteúdo, a aula pode ser dinâmica quanto for, mas se o aluno não chegar com a pressuposição de que está ali para aprender, vai ser trabalho de tolo, segundo, vai ser sacrifício de tolo, na verdade. Eu penso assim.
Então, se eu quero aprender, então eu tenho que já disponibilizar meu coração, né? E ir predisposto a aprender. Embora o conteúdo às vezes não seja da maneira como eu espero, mas eu acredito que todos têm algo a ensinar. Então, eu tenho que partir desse pressuposto. Se eu for para um ambiente já decidido a não aprender, qualquer esforço seu vai ser sacrifício de tolo. Vai ser tempo perdido comigo, porque eu estou já decidido a não aprender, né? A trancar meu coração. Eu estou querendo outra coisa, talvez criticar você, criticar seu método, ou discordar simplesmente por discordar. E isso não é ensino. Há ensino, mas quando o meu coração está predisposto a aprender a absorver algo de você. E principalmente quando a gente entende que o pastor estudou, ele transmite a verdade, né? Transmite a palavra de Deus, né? E tá ali sendo zeloso, né? Cuidadoso em expor. E é algo realmente que eu acho que desestimula qualquer pastor. É você estar ensinando e ver que a palavra não está de forma nenhuma encontrando espaço no coração de um membro. Eu acho que dói na alma profundamente, né? E muitas vezes se dá pela soberba, né? Às vezes o membro se acha conhecedor demais, acha que o pastor não é aquilo que ele esperava, né? Não fazia, não cumpriu os critérios dele. E muitas vezes está com amargura no coração, está com raiva, e aí se fecha completamente os ensinos, mesmo sendo a verdade de Deus pregada, ele não ouve como sendo a palavra de Deus, ele ouve como fosse a palavra do pastor. E aí acaba, muitas vezes, né, como diz aqui, sofrendo danos, sendo disciplinado. E a expectativa sempre de um pastor é essa aqui que Paulo dá a Timóteo. A expectativa é que Deus possa tocar no coração, porque nós não podemos. Nós não temos como abrir a cabeça, o coração de ninguém e colocarmos. Quem faz isso é o Espírito Santo. E se aquele membro rejeita, então isso mostra exatamente que ele não é um membro saudável, ele não é um membro que tem crescido na graça do conhecimento de Deus. Pelo contrário, ele não mostra fruto do Espírito, que é mansidão, que é longanimidade, que é domínio próprio. Está lá, então, cheio de amargura, ódio, raiva, distensão, facção, que é exatamente as obras da carne. E aí, o que a gente deve fazer, apesar da tristeza consumir o coração do pastor, é orar para que Deus possa conceder a esta pessoa o arrependimento. Então, nós temos 7 minutos, pastor Germano, nós vamos ter um tempo de oração, e eu queria, então, para que o pastor fizesse aí uma oração, queria que o irmão orasse pelo irmão Aglailton. Ele agradece, né, que a sua esposa está se recuperando, né, de uma tendinite no braço, está com o braço imobilizado, e também agradece pela providência de Deus, né, que graças a Deus está se encerrando aí de forma paulativa a quarentena. A expectativa é que dia 22, né, os templos possam abrir e possamos cultuar a Deus. Já disse aqui para o irmão que no dia de segunda, na segunda, não é dia de culto, mas que vai fazer um culto na segunda, e um grande culto de louvor a Deus, se Deus assim permitir, e então que Deus possa nos abençoar, né, e abençoar também, no caso, a família do irmão Aglailton. E aí eu vou orar pelo irmão Vitor e pela irmã Elza, ok? Pegou do irmão Aglailton? É pela saúde da esposa, tendinite, pelas providências de Deus, e também com o cuidado, né, dele com as finanças, com o futuro da filha dele. Tem uma bebezinha recém-nascida, 2 meses, Deus possa estar abençoando. Aí, quando o pastor terminar, eu oro pelo irmão Vitor e pela irmã Elza, e a gente, então, agradece a Deus por tempo juntos. Já vou logo agradecendo aqui, pastor, pela nossa oportunidade aqui juntos. Eu que agradeço. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, por esse instrumento que nos permite nos reunir, mesmo que distantes, ó Deus, mas podemos conversar e compartilhar da nossa fé. Então, muito obrigado, Deus. Quero te orar pelo irmão Aglailton, eu não conheço pessoalmente, mas o Senhor conhece muito bem, conhece toda a sua família. E ele é grato ao Senhor pela maneira como o Senhor tem recuperado a sua esposa, da tendinite, ó Deus, e quer entregar, ó Deus, quer entregar a vida dele, a família dele aos teus cuidados. Eu posso estar abençoando, posso estar derramando as tuas bênçãos sobre ele,
possa estar ajudando ele nas questões financeiras, ó Deus, na criação da sua filhinha e todas as suas provisões, ó Deus. Eu possa estar abençoando e derramando sobre sua casa, sobre sua família, os teus cuidados, as tuas bênçãos. Também pedimos muito obrigado pela maneira como o Senhor tem cuidado da nossa fé. Temos passado por um momento de ausência no templo, mas estamos cada vez mais próximos como igreja. Então, muito obrigado ao Senhor. Que dia 22, se for da tua vontade, possamos estar nos congregando junto, seja na Igreja Batista de Leais, seja na Cristã Evangélica, que o Senhor possa nos permitir nos abraçar e renovar nossos laços como os servos e crentes fiéis que somos. Que possamos valorizar a tua igreja local, ó Deus, nos afastando das filosofias errôneas de se omitir do hábito de se congregar, mas que possamos compreender a tua palavra e obedecer principalmente. Não só ter a informação, mas praticar e viver de acordo com ela. Nos abençoa, visita cada lar, que a tua palavra possa ficar em cada coração que participou desse momento. Te peço tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, exaltamos o teu santo nome. Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos membros saudáveis, possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Pai. Te agradecemos pela oportunidade aqui de estarmos juntos com o pastor Germano, pela participação dele, Senhor Deus, na exposição do conteúdo aqui pregado, falado. Abençoa teu servo, a sua família, a Igreja Batista de Gileade, Senhor Deus, que eu possa estar abençoando cada irmão. Que essa volta, Senhor Deus, no dia 22, seja um dia festivo, um dia de louvarmos o teu nome e agradecermos pelos teus grandes feitos, pela forma que o Senhor cuidou de cada um, Senhor Deus, durante esse período. Quero te pedir, Senhor Deus, pela irmã Nadiane, pela sua saúde, restaura, Senhor Deus, restabelece a saúde da tua serva, que ela possa, Senhor Deus, estar recuperada o mais rápido possível, conforme a tua graça, Pai. Também te peço pela vida da irmã Eusa, e te agradece pela vida do seu irmão, que tem se recuperado também, e também, Pai amado, pela vida da irmã Ângela, do irmão Neném, graças a Deus também estão se recuperando, Pai, dessa Covid. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, nos abençoa cada irmão, cada família, Senhor Deus. Derrama a tua graça, cada irmão que está nos ouvindo agora, e cada um que ainda vai nos ouvir depois, em outros momentos, que a tua graça seja derramada na vida de cada um deles. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então, amanhã, às 18 horas, o pastor Germano vai estar trazendo o nosso devocional. E sábado, provavelmente, eu ainda vou fechar aqui com ele, às 19h30, o nosso bate-papo teológico, lá na página do Meet, provavelmente, onde nós vamos estar tratando sobre a onda dos desigrejados, né? Essa onda aí que está vindo aí, com certeza, com força, mas nós queremos já colocar aqui no coração dos amados irmãos que esse tipo de teologia é um ensino que vai contra as Escrituras e que, como membros saudáveis, crentes fiéis ao Senhor e à palavra dele, nós vamos expor o que é que Deus fala sobre esse assunto. Então, meu amado, obrigado, pastor Germano, pela participação. Forte abraço para a Adriana aí, o Yuri e para a Pérola. Deus abençoe, abraço a todos. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com você. E até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas. Viu? Amanhã é 18. Tá certo. Um abraço aí para a família também, pastor. Forte abraço. Então. Da parte da live. Amém. Então, um abraço no coração de todos. E amanhã, 9 horas da manhã, nosso devocional matinal. Conto com a presença de todos vocês. Que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Amém. Aleluia e amém. Abraço, pastor. Abraço, irmãos.